40 anos. Nós vamos discorrer esse texto aqui nessa manhã rapidamente. Atos capítulo 3, verso 1, diz assim, olha, eu vou ler por ali que é mais fácil, que a minha vista de manhã falha muito, tá? E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração, a hora nona. Segundo versículo. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando, recebeu deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Interessante, né? Glória a Deus. E todo o povo viu o andar, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Versículo 10 e último, vai dizer o seguinte, olha: e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Pode tirar, pode deixar em capítulo, no verso 1. Irmãos, o que nós vemos aqui? Um servo de nascença há mais de 40 anos. Um aspecto que a gente pode definir aqui agora: ele esmolava há mais de 40 anos. Ele não tinha condições de chegar à porta formosa. Ele era todos os dias conduzido pela sua família. Ele não andava só. E segundo, outro aspecto interessante que nós identificamos no texto, né? Não era a primeira, não era a segunda e não era a terceira vez que Pedro e João subiam para a hora nona, para adorar, né? Para louvar, para buscar, para entregar o seu sacrifício. Olha só que interessante, né? Provavelmente não seria a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que Pedro e João subiam para a hora nona. Estavam indo ao templo adorar. Nós sabemos que na tradição judaica, né, a hora nona são as 15 horas da tarde, né? Mas a hora da tradição judaica começa às 7 horas da manhã, e os sacrifícios eles eram estabelecidos às 9 horas da manhã, e o sacrifício era estabelecido às 15 horas da tarde. Ainda tinha outra hora, que era às 18 horas, que eram as 3 horas que os judeus oravam. Os judeus oravam às 9 horas da manhã, os judeus oravam às 15 horas da manhã, e os judeus oravam às 18 horas da manhã. Sendo que na tradição judaica, né, os sacrifícios eram ofertados em horas específicas, às 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde. Qual era o momento em que mais se ficava cheio o templo? Às 15 horas da tarde, onde se tinha mais movimento. E se nós observarmos o texto, né, além de ser paralítico, ele estava ali todos os dias. Ele era conhecido por todos. Todos conheciam esse coxo, né? E Pedro e João, em uma ocasião muito especial, muito interessante, porque Deus nos deu autoridade para que aquele dia houvesse um milagre. O que eu posso trazer como referência para a igreja hoje? Eu não vou fazer um paralelo entre você e o coxo, não. Eu falei no início que existem cristãos ou existem crentes que se assemelham ao coxo, mas eu quero trazer algo interessante. Ainda que ele fosse todos os dias para a porta formosa pedir esmolas,
houve uma cura sobre a vida dele. Qual é o paralelo que eu quero trazer nesta manhã? Irmãos, a cura do crente, a salvação do crente, os irmãos vão entender, não está em casa, não está na rua. A cura, a libertação e a salvação, ela está na igreja. Nós temos que entrar no templo, nós temos que se fazer no templo, presente no templo. E esse coxo, pela sua limitação, conforme a lei mosaica, né? Tradição de Moisés, lei de Moisés, ele não poderia entrar no templo. Por que ele não poderia entrar no templo, irmãos? Porque ele era coxo. Na tradição mosaica, ele não poderia entrar no templo para adorar. Ele era impedido. E ele não se preocupava com isso. Ele não tinha essa intenção. A intenção dele era viver simplesmente de esmolas. Mas hoje, em 2023, findando 2023, qual é a palavra que eu quero trazer nesta manhã para os irmãos? Que nós possamos estar na casa do Senhor. Glória a Deus. E aqui a cura, aleluia. Aqui a transformação, aleluia. Aqui a libertação, aqui você tem o melhor de Deus para a sua vida. E aquele coxo pedindo esmolas a Pedro e a João, que todos os dias passavam por ali para oferecer os seus sacrifícios e as suas orações. E um certo dia, não aprove a Pedro e nem a João, mas aprove ao Senhor lhe trazer a cura. Primeiro, ele não pedia a cura. Segundo, ele pedia esmola. Pedro e João passavam ali todos os dias. Ele era conhecido de Pedro e João, ele era conhecido de todos. Na lei judaica, para que um milagre fosse concretizado, tinha que haver 2 ou 3 testemunhas. E como nós lemos no texto, todos se assombraram com o milagre, né? A igreja que é nascida em Jerusalém, na época da Porta Formosa, do templo de Herodes, né? Era uma igreja estritamente formada por judeus, né? Que conheciam a Torá, conheciam as leis, né? Tinham conhecimento. E ali o povo se espantou com o milagre, o povo se assombrou com o milagre, porque ali o povo tremeu e estremeceu, entendendo que existe o poder de Deus. Aleluia. E Deus operou por meio de Pedro e João a um coxo há mais de 40 anos, numa situação de miséria. Irmãos, eu estou com 44 anos, eu peço uma bênção ao Senhor. Minha esposa sabe já há muitos anos, né? E pela misericórdia eu fui atendido por essa bênção. Pela misericórdia. Quanto tempo existe o tempo da bênção para que ela chegue sobre a sua vida? Eu não tenho poder de definir isso. Pedro e João também não tiveram poder de definir. Nem muito menos esse coxo, tá? Há mais de 40 anos sofrendo. Às vezes nós vemos irmãos vindo para o templo aqui para adorar, para buscar, para entregar as suas petições, que pedem uma bênção há 5, há 10, há 20 anos, há 30 anos. E irmãos, vou dizer francamente, muitos não recebem esta bênção. Verdade. Que isso, né? Muitos não vão receber a bênção. Uns vão receber a bênção e muitos não vão receber a bênção. Sabe por quê? Porque, primeiro, pedis mal e pedis erradamente. Segundo, para que você possa receber a bênção, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Você tem que estar fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Né? Um soldado, um cabo, um sargento, ele só é promovido quando ele está onde? No quartel. Ele só é promovido quando ele está fazendo o quê? Trabalho. Ele só é promovido quando ele segue o quê? As leis de onde ele está servindo. Porque se ele não estiver adornado com a roupa correta, se ele não estiver armado, se ele não estiver preparado, se ele não estiver seguindo a cartilha do que preza o quartel, ele nunca será promovido. A vida do crente ela não pode ser diferente. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, temos que estar adornados, preparados, porque aí sim você vai ver a cura e o milagre sobre a sua vida.
Apesar de que o coxo, ele não pediu a cura, ele pediu simplesmente esmolas. O que eu aprendo com esse texto aqui também, irmãos? Que o milagre, para acontecer, precisa de alguns aspectos que a Bíblia fala. Primeiro, tem que ter a fé. Segundo, tem que ter o doente. Terceiro, tem que ter a vontade da pessoa em ser curada, né? Porque a fé, ela tanto pode ser daquele que está orando pelo aquele que está enfermo, como aquele que está enfermo pedindo a cura, né? E tem que ter um cenário todo preparado para isso. O coxo não pediu, ele não pediu a cura, ele pediu esmola. Mas a fé, dotada em Pedro e João, e através de um plano divino, para que toda aquela comunidade pudesse ver o poder de Deus, uma igreja formada por judeus que conheciam a palavra, né, para que estremecesse e tomassem consciência que existe um Deus vivo. O que Pedro e João falam? Não tem nem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Olha para mim, levanta-te. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer nesta manhã para a igreja? Que nós possamos entender esta palavra, que nós possamos nesta manhã, no meio da nossa miséria, no meio da nossa, somos falhos, né? Somos miseráveis, erramos, no meio do nosso erro, no meio da nossa miséria, que nós possamos estar de pé na presença de Deus. Levanta-te e anda nesta manhã. Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. De repente você está indo para a Porta Formosa, não recebeu ainda porque você não absorveu, não entregou-se para o chamado que Deus tem na tua vida. Exerça esse chamado, exerça esta liderança, complete-se no Senhor, faça-se presente, seja visto pelo Senhor, faça-se ser visto. E aquele cego, aquele coxo, por muitas vezes se fez visto, mas não pelo que ele pedia, mas pela fé que existia em Pedro e João, para que aquele coxo ficasse de pé, e para que ele entrasse. Quando ele recebeu a cura, salteou, pulou e entrou no templo para adorar. Que nós possamos, eu escrevi muitas coisas aqui, mas que nós possamos nesta manhã, irmãos, estar preparados, porque a igreja, ela vem passando por uma série de intercorrências. A igreja, ela vem a cada dia mais sendo perseguida. A igreja, a cada dia mais, ela vem sendo massacrada. No tempo do Coliseu, jogava-se os cristãos para as bestas feras e ali eram devorados, né? E ali os cristãos eram perseguidos, devorados e mortos. Hoje não precisa mais de Coliseu e nem jogar os crentes no Coliseu para serem devorados, mas hoje nós estamos lutando com ideologias, nós estamos lutando com leis. No Congresso existem mais de 500 leis para derrubar a igreja. Hoje o Brasil tem poder, tem essa liberdade de culto, de cultuar, de ir e vir, de adorar. Mas irmãos, se preparem. Enquanto nós estamos na condição de coxo, nós temos que sair dessa condição de coxo. Temos que nos colocar de pé. O Senhor já te colocou de pé. Faça valer o que Ele fez na tua vida. Aleluia. Coloque-se na presença dEle de pé, porque Ele já te colocou de pé, Ele já lhe trouxe a cura. Você era cego, pecador, e você foi convencido pelo Espírito Santo a estar aqui adorando, bendizendo o nome dEle. Aleluia. Então, se hoje ainda temos essa liberdade, aproveitemos essa liberdade de culto, porque isso vai acabar. É verdade. Isso vai acabar. Vá para a Porta Formosa, mas não fique na porta. Entre no templo para adorar. Aleluia. Entre saltando, entre glorificando, mas entre de todo o seu coração. Glória a Deus. Porque os dias são findos, os dias são maus, e a igreja vai ser apertada. A igreja tem um advogado que é Cristo Jesus, mas a sua palavra, ela tem que se cumprir. E nós estamos chegando ao fim. Às vezes nós colocamos o nosso coração, depositamos nossa confiança em carros, cavalos e cavaleiros. Depositamos nossa confiança no dinheiro que a gente tem no bolso. Se faltar alguma coisa, eu vou lá comprar, eu tenho dinheiro, né?
mas a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Aleluia, Pai. Assim como aquele coxo que ele só foi simplesmente pedir esmola, ele não foi pedir a cura, mas o Senhor já lhe deu a cura nesta manhã. O Senhor já tratou contigo nesta manhã. Receba esta vitória em nome de Jesus. Receba esta cura em nome de Jesus. Receba esta porta aberta em nome de Jesus. O Senhor tem muito mais para nós. Às vezes não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos erradamente. Mas quando o soldado está no quartel, quando ele está adornado, quando ele está trabalhando, quando ele está de prontidão, ali sim ele pode receber várias divisas, porque além de ele estar trabalhando, ele está de forma correta, ele está no centro da vontade de Deus. Assim é a vida do crente. Existiam dois lavradores, um preparava a terra e o outro só orava para Deus mandar a chuva. Deus vai mandar a chuva para os dois, mas só vai colher aquele que plantou. Aleluia, né? Se você planta, você colhe a lei da semeadura. Se você planta fé, você colhe milagres. Aleluia, verdade. Mas se você planta vento, você colhe tempestade. É verdade. Amém? Quantos entenderam nesta manhã? Amém, Jesus. Amém. Receba esta palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a vida da igreja.